Glória a Deus. Hoje sendo Santa Ceia sempre vai ser um dia de conserto, um dia de nós olharmos para a palavra de Deus, se consertar com o Senhor e verdadeiramente renovar a nossa aliança com Deus. Amém? Não que você não possa fazer isso em outros momentos, mas sempre a Santa Ceia você sempre tem que vir com esse coração aberto, com vontade realmente de se renovar na presença de Deus. Volto a repetir, não que nos outros cultos não seja assim. Só que hoje, sendo Santa Ceia, você tem que ter isso no seu coração para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Vai lá em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 21. Que diz lá? Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Claramente aqui, esse versículo ele fala, olha, o homem ele é provado pelos elogios que ele recebe. O Carlos, ele vai ser provado pelos elogios que ele recebe. O Dário vai ser provado por quem? Por Deus, pelos elogios que ele recebe. A Valquíria vai ser provada pelos elogios que ela recebe. O elogio ele é muito bom, não é? Só que o elogio é algo muito perigoso. Ele é perigoso demais. Eu digo a vocês que quando eu iniciei na igreja, eu iniciei no louvor, e eu ouvia muito isso. Não deixe o elogio entrar no coração. Não deixe criar soberba no seu coração por causa do elogio. Mas só que para mim, eu digo, não para engrandecer nem nada, mas eu digo assim que eu ficava pensando, mas para mim, tranquilo, porque eu nem me importo com elogios. Porque em mim eu tinha uma consciência, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim. Então eu posso estar ali, por exemplo, cantando muito mal, mas chega alguém e fala assim, você está cantando bem? Eu tenho comigo já se eu canto bem, se eu canto mal, mas talvez eu entenda que a pessoa queira me dar um apoio, né? E é válido isso, ela está querendo me apoiar, ela está querendo que eu continue, né? Incentivando, e amém, glória a Deus, é válido. Só que o elogio, ele pode muitas vezes inflar o orgulho de alguém, e ele pode ser algo que pode ser aproveitado de uma forma boa, ou ser algo que seja aproveitado de uma forma o quê? Ruim. Eu citei esse exemplo aqui básico, mas só que ser elogiado é bom, não é bom? Não é bom ser elogiado? Quando alguém, principalmente as mulheres gostam de ser elogiadas, não gostam? As mulheres, normalmente, elas gostam de, por exemplo, fazer a comida e que alguém fala, nossa, que comida boa, né? De arrumar a casa e de repente, nossa, que casa arrumada. Então, é bom receber elogios. E tem elogios que incentivam, tem elogios que vão ser bom para a pessoa e tem elogios que vão surgir, que vão ser de uma maneira, que vão fluir de uma maneira ruim na vida da pessoa. Então, Deus ele fala aqui que nós vamos ser provados na hora que formos o quê? Elogiados. De uma certa forma, como a pessoa gosta de ser elogiada, como eu gosto, como você gosta de ser elogiado, se eu não fizer com que esse elogio ele venha fluir em minha vida de uma forma boa, eu posso deixar com que aquele elogio ele venha fluir em minha vida de uma maneira ruim. Imagina que eu, se de repente eu recebo um elogio de alguma coisa e eu queira ser elogiado e eu necessito de receber um elogio, a minha vida deixa de ser uma vida guiada por Deus, deixa de ser uma vida guiada pelo Espírito Santo e eu passo a ser guiado através daquilo que eu quero ser o quê? Elogiado. Porque eu quero tanto que me vejam bem, eu quero ser tanto elogiado, eu quero tanto que pensem bem de mim, que, de uma certa forma, eu deixo de me preocupar com o que Deus quer de mim. E eu passo a ser movido somente para receber o quê? Elogios. E isso a gente pode colocar em tudo na nossa vida. Em tudo. Trabalho, igreja, casa. O elogio, ele tanto pode fazer bem, como ele pode fazer o quê? Mal. Só que, como que é uma criança pequenininha? Como que é uma criança? Como que a gente faz com os nossos filhos? Ele faz uma coisa de bom que a gente faz. Nossa, parabéns, bate palma. Então a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu. É por causa da tradução. É que são várias traduções e ela fala no mesmo sentido, né? Porque, querendo ou não, assim, um louvor, quando a gente está louvando a Deus, a gente está engrandecendo a Deus, como se fosse um elogio para Deus, né? Louvando ao Senhor pelos seus atos, louvando ao Senhor por aquilo que Ele fez. Então, quando fala nesse sentido de elogio, é que a pessoa ela quer ser louvada, né? Ela quer ser elogiada, né? Ela quer que a pessoa olhe para ela e admire aquilo que ela fez, o ato que ela praticou.
Então é porque é nesse mesmo sentido. É que na sua tá... Não, o meu tá louvor, mas eu acho que quer dizer que a pessoa quer ser engrandecida. Sendo engrandecido. Elogio a Deus, entendeu? É, louvor. E aí, como foi traduzida pelo Rei James, ele traduziu assim, louvor. Às vezes pode dar essa discordância no seu e pode confundir um pouquinho, mas assim, pense no sentido da palavra, o que aquela palavra ela está querendo nos mostrar como sentido daquilo que Deus ele tem para nós. Amém? Então talvez essa busca que a pessoa tem por um elogio, né, por um louvor, né, louvado seja Deus, ou a pessoa fala, louvada seja a pessoa porque ela fez isso. Nesse sentido, o elogio ele tanto pode fazer bem como pode fazer mal. Tanto pode fazer bem como pode fazer mal. E o elogio ele é muito perigoso porque se a pessoa, ainda que nós temos que fazer isso com os nossos filhos, né, fazer lá para uma criancinha, que legal, que bonito, né? Mas só que uma criança é uma criança, não é? Um adulto é um adulto. Se o adulto ele não toma cuidado, a partir do momento que ele passa a ter consciência, se ele não toma cuidado, ele pode deixar com que aquela busca por elogios, a pessoa deixe de ser uma pessoa agradável ao Senhor e passa a querer ser agradável a si mesmo. Ou seja, eu quero ser reconhecido, eu quero ser elogiado, eu quero que olhem para mim desta maneira. Ou seja, tudo que ela passa a fazer pensando como vão ver, como ela vai ser vista e se vai ser vista de uma maneira boa, de uma maneira ruim. Saiba você que todos nós, né, como seres humanos, é muito bom ser elogiado, mas só que quando é uma crítica ruim, ou quando falam mal de nós, aquilo surge de uma maneira também, vamos dizer que forte no nosso coração. Né? Não é bom ouvir alguém falando mal de você, reparando em defeitos, reparando em algo que você deixou de fazer. Ou seja, o elogio ele tanto pode ser bom como pode ser ruim, certo? Indo aqui para entrar mais a fundo, lembra que quando Davi ele foi ungido para ser rei, Saul ainda estava no trono. Saul estando no trono, Saul ele era muito elogiado. Todos olhavam para Saul de uma maneira diferente. Todos, de uma certa forma, viam Saul como o rei de Israel, o ungido do Senhor, e elogiavam muito Saul. Saul, por exemplo, quando ele vencia uma guerra, uma batalha, bendito seja o Deus de quem? De Saul, e elogiavam ele, né? Cantavam-se louvores a Deus e também ao rei Saul. E isso foi entrando no coração dele e algo bom, porque todo mundo gosta de ser elogiado. Só que no dia que Saul, ele ouviu Davi ser elogiado, o que aconteceu? O coração dele ficou como? Ficou irado, ele ficou muito bravo. Porque até aquele momento ele nunca tinha visto ninguém ser elogiado como ele, era só ele. Quando ele viu Davi sendo elogiado, quando o povo começou a cantar, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, aquilo doeu no coração dele, porque ele queria ser elogiado e não queria ver o seu próximo ser elogiado, não queria ver Davi ser elogiado, ele queria ser elogiado. Isso foi algo que fez bem para Saul? Não, foi a destruição dele. Foi a destruição. Então olha o poder do elogio. Pode tanto, se a pessoa usar de forma correta, pode ajudar ela ou pode atrapalhar. Então esse foi o exemplo de Saul, certo? Então aqui nessa primeira parte dessa pregação aqui, Deus ele nos convida a analisar e pensar. Devemos ter cuidado com elogio. Mas não o elogio que vai vir, mas o elogio que você busca, o elogio que você quer receber, o elogio que talvez um dia você recebeu, o elogio que talvez tenha feito você se mover. Se mover para ser o quê? Elogiado. Se mover para que olhem para você e falem assim, nossa, mas que legal, que bênção, é isso, é aquilo. É errado você querer ser elogiado? Não é errado. Mas você se mover para ser elogiado é outra coisa. Amém? Então nessa segunda parte aqui, vai lá em João 12, versículo 43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então esse versículo ele fala sobre um povo que amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Desde a nossa infância, e é assim, entenda que nós sempre vamos procurar o quê? Aprovação, certo? Aprovação. Aprovação dos outros, aprovação de quem está ao nosso redor. Sempre buscamos aprovação, certo? Uma coisa natural, uma coisa nossa já, buscar aprovação. Só que
essa necessidade de aprovação, essa necessidade de elogio, pode ser algo que distancia de quem? Distancia de Deus. E vamos dizer que lá em Mateus 26:69, você lembra que Pedro, antes dele negar o Senhor Jesus, o que ele havia falado para o Senhor Jesus Cristo? Que não negaria o Senhor Jesus Cristo. Ele falou, Senhor Jesus, eu vou com você até a morte. Mas entenda você que aquilo que Pedro falou era totalmente o oposto daquilo que ele tinha onde? Dentro dele, aquilo que ele tinha no coração dele. Ele falou o que para Jesus? Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. O que Pedro falou? Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Se eles prenderem o Senhor, eu vou preso também. Se eles matarem o Senhor, eu morro junto com o Senhor. Ele falou, eu vou com você até a morte. Só que ele falou, mas não era aquilo que estava o quê? Verdadeiramente no coração dele. Assim que pressionaram ele, assim que ele estava em meio à multidão, que começou a pressionar, e começaram a falar, esse não é o Pedro, que não é um dos seguidores do Senhor Jesus Cristo? O que ele falou? Não, eu não sou não. E aí outro veio e falou, e todos ali em volta dele comemorando a prisão do Senhor Jesus Cristo, xingando o Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele estava em meio a pessoas que queriam ver a morte do Senhor Jesus Cristo, que queriam que o Senhor Jesus Cristo fosse preso. Conforme ele estava em meio a essas pessoas, tudo aquilo que ele falou não valeu de quê? Não valeu de nada. Aquilo que ele falou para o Senhor Jesus não valeu de nada. Ele foi influenciado por quem? Por aqueles que estavam à volta dele. O que aqueles que estavam à volta de Pedro queriam? A morte do Senhor Jesus Cristo. Estavam felizes porque o Senhor Jesus Cristo foi preso e queriam a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento com que ele saiu do meio do Senhor Jesus Cristo, saiu do meio dos apóstolos, onde todos estavam ali na mesma ideia, no mesmo sentido, e ele com aquela coisa dele de falar, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu não ligo se me prenderem, eu não ligo se me matarem também. Só que no momento com que ele estava em meio a pessoas que queriam a morte do Senhor Jesus Cristo, foi nesse momento que ele negou o Senhor Jesus Cristo. Foi nesse momento com que ele se esqueceu até daquilo que ele havia falado. Até em outra pregação, Deus nos mostrou aqui que imagina o Senhor Jesus Cristo olhando para Pedro naquele momento. E naquela hora a palavra de Deus diz, né, que o Senhor Jesus Cristo passou, quando ele negou a terceira vez, o Senhor Jesus Cristo passou e olhou bem nos olhos de Pedro. E aí aquilo bateu no coração de Pedro e provavelmente ele ficou muito triste, muito angustiado e muito envergonhado, né? Passou uma tremenda vergonha mediante ao Senhor Jesus Cristo. O que Deus está querendo nos mostrar aqui hoje? Que muitas vezes nós passamos a ser pessoas que não são mais guiadas por aquilo que Deus colocou onde? No nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de ser nós mesmos para sermos aquele a quem quer ser elogiado. Muitas vezes nós deixamos de andar no caminho que Deus tem para nós, para seguir caminhos aonde eu vou ser o quê? Elogiado. Aonde, como o Carlos até falou da frase, aonde o meu ego vai ser massageado. Aonde naquele grupo de pessoas eu vou ser bem visto. Aonde naquele grupo de pessoas a minha ideia vai ser parecida com a deles. A ideia de Pedro naquele momento passou a ser parecida com a daquele povo que estava em volta dele. Ele falou igual a eles. Ainda que antes ele tinha acabado de falar para o Senhor Jesus Cristo, eu vou contigo até a morte. Mas quando ele estava no meio daquelas pessoas, ele quis ser aprovado por aquelas pessoas. Naquele momento com que ele falou assim, não conheço este homem, ele foi aprovado por aquelas pessoas. Se ele tivesse falado assim, eu conheço ele, estou com ele, o que teriam feito com Pedro? Teriam prendido ele. Mas só que por medo, naquele momento ele ser pressionado a fazer parte daquele grupo, ele falou como aquele grupo falava. O que Deus quer nos mostrar aqui hoje? Que por muitas vezes em nossas vidas, nós passamos a ser movidos por elogios, por um sentido de aprovação, e esquecemos de ser aquilo que Deus nos fez, aquilo que Deus colocou em nosso coração. Você não precisa ser aprovado por ninguém, você precisa ser aprovado por quem? Por Deus. Pedro, nesse momento, ele foi aprovado por aquele povo que queria matar o Senhor Jesus Cristo. Ele não foi aprovado por quem? Por Deus. Talvez até se ele tivesse ido até o fim, se ele falasse assim, Senhor, realmente eu sou um seguidor. Ele não teria morrido, talvez eles teriam só escorraçado ele, porque não era plano de Deus com que ele morresse naquele momento.
mas ele negou o Senhor Jesus Cristo, porque ele quis fazer parte de um grupo. Ele deixou de ser quem? Ele mesmo. O que Deus quer nos trazer aqui hoje? Nós precisamos ser aquilo que Deus nos chamou. Seguir o chamado que Deus tem para nós. Independente do quê? Independente de elogio, independente de aprovação, independente se nesse grupo, vamos dizer assim, que nesse grupo aqui de pessoas, ninguém serve a Deus, ninguém anda com o Senhor Jesus Cristo, ninguém fala do Senhor Jesus Cristo, e para eu fazer parte desse grupo, eu tenho que me comportar como? Da mesma maneira, igual a eles. Ou seja, para mim ser aprovado por esse grupo, eu tenho que me comportar igual a eles. Porque se eu me comportar de maneira diferente, eu não vou ser aceito. Mas eu quero tanto ser aceito por aquele grupo, que eu vou começar a me comportar como aquele grupo se comporta. Vou falar do mesmo jeito. Se eles falam palavrão, vou falar palavrão. Se eles não gostam de crente, vou ter que fingir que não gosto de crente. Se eles não falam do Senhor Jesus Cristo, ainda que eu tenha vontade de falar do Senhor Jesus Cristo, não vou falar do Senhor Jesus Cristo, porque senão eles vão começar a apontar o dedo. Não, ele é diferente, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. Só que quando eu não quero fazer parte daquele grupo, tanto faz. Tanto faz. Eu digo isso porque nós vamos passar por situações em trabalho, na nossa casa, na nossa família, porque nem todos são servos de Deus. Nós todos estamos aqui, somos um grupo, não somos? Somos uma comunidade que pensa em Senhor Jesus Cristo, que pensa na palavra de Deus, que quer seguir o Senhor Jesus Cristo. Então as nossas ideias se batem. A nossa direção é a mesma. Só que e quando sai daqui? E quando sair daqui? Quando sair daqui, talvez você chegue na sua casa e o seu marido não é cristão. A ideia dele é diferente da sua. Talvez você chegue na sua casa, o filho, a filha, talvez o vizinho, pensa diferente de você. Só que é aí que você precisa decidir. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, ou eu vou ser aquilo que eles querem que eu seja? Quem eu vou ser? Eu vou ser aquilo, eu vou viver aquilo, lutar para ser aquilo para o qual eu fui chamado, ou eu vou deixar me corromper para ser aquilo que eles querem que eu seja? O que você quer ser? Aquilo que Deus te chamou? Você quer viver aquilo, viver o propósito de Deus, ou você quer viver o propósito dos homens? Talvez você não reparou, mas se você tanto admira pessoas, tanto admira grupos e o jeito de pessoas, talvez você quer tanto ser aprovado por aquelas pessoas, talvez você quer tanto fazer parte daquele grupo, que você comece a se comportar como aquele grupo. Fala a mesma coisa, age da mesma maneira, e muitas vezes você até nega a quem? A Jesus. Talvez você até negue o Senhor Jesus Cristo. Talvez a pessoa ela gosta de estar num grupo de pessoas, e quando alguém fala assim, nossa, só um exemplo, certo? Nossa, o Carlos ele nem parece cristão, porque eu gosto do Carlos, né? Eu gosto do Carlos porque ele não fica aqui falando de Deus, não fica aqui convidando a gente para ir para a igreja. Não, o Carlos é gente boa, o Carlos é legal, né? Elogiaram o Carlos, né? Aí o Carlos pensa o quê? É legal, olha, eu estou sendo aprovado por eles. É legal estar aqui sem falar do Senhor Jesus Cristo. É legal estar aqui sem parecer ser crente. O elogio pode destruir e pode destruir o ministério de Deus aonde? No nosso coração. E isso é algo tão simples, mas tão mortal. Pensa só, às vezes eu estou falando de grupo, mas assim como eu volto a repetir, talvez você chegue na sua casa e talvez você se depare com alguém que não está no mesmo pensamento que você, mediante quem? Mediante Deus, mediante Cristo. E talvez você tenha até negado o Senhor Jesus. Talvez você tenha se moldado conforme aquela pessoa e não se moldado conforme Deus te fez, conforme Deus te levantou. E Deus não te levantou para ser moldado, mas para moldar pessoas. Deus não te levantou para você fazer como o mundo quer que você faça, mas como Deus quer que você faça. Ainda que venham ter consequências. Ainda que as consequências não venham ser consequências tão boas o quanto você queria que fosse. Mas saiba que quando você age na verdade, quando você age na palavra de Deus, o próprio Senhor Deus ele te justifica. O próprio Senhor Deus ele te honra. E aquilo que parecia que se você seguisse, falasse ou fosse como as pessoas fora, pessoas que não seguem a mesma fé que você, que não seguem o mesmo pensamento que você mediante Deus, mediante a palavra de Deus, ainda que você haja fora, não como elas pensam, não como elas estão querendo que você haja, e talvez você pense que isso vai ter uma consequência, isso vai ser ruim, não. Na verdade, Deus ele vai te honrar, porque você está honrando quem? O Senhor Jesus Cristo.
Você não precisa ser como o mundo é, você não precisa querer ser como as pessoas no mundo são, mas você precisa querer ser aquilo que Deus te levantou para que você seja. Não importa, não importa se verdadeiramente você vai ser aprovado pelas pessoas ou não. Melhor é ser aprovado por quem? Por Deus. Por isso que Deus nos trouxe até aqui a questão do elogio, a questão de querer ser aprovado. Às vezes a pessoa ela bate nas suas costas, faz um elogio, só que é um elogio tão maligno e tão maligno que te afasta de Deus. É um elogio assim tão do inferno, porque Satanás ele é esperto, não é? Ele é inteligente. Ele é inteligente. Não desmerecendo a inteligência que Deus nos deu. Mas ele já está há muito tempo enganando nações e nações e nações, pessoas e pessoas e pessoas. Ele sabe como agir. Ele sabe como lançar uma conversinha que é tão inocente, mas no fundo é algo que é maligno, que distancia de Deus. Ele sabe. Ele sabe o que quando você bate o olho em algumas situações, algumas coisas, o que aquilo vai gerar no seu coração e na sua mente. Na verdade, ele sabe o que pode gerar. Agora, se vai gerar ou não, depende de nós, depende de você. Nós não podemos negar a Cristo em momento algum. Eu gosto muito desse versículo, eu tenho esse versículo como um versículo base da nossa igreja. Amém? Se não me engano, é Apocalipse 3,18, que fala sobre ter uma porta aberta. Ali fala que, mesmo em pouca força, guardaste o quê? A palavra. Mesmo tendo pouca força, guardou a palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, mesmo tendo pouca força, guarda a palavra e não nega o nome de Deus. E aí ele fala lá, por isso pus diante de ti o quê? Uma porta aberta. Era a única igreja que agia de forma correta. Mesmo sendo pequena, mesmo tendo pouca força, mas guardava o quê? A palavra e não negava o nome de Deus. Nós não podemos negar o nome de Cristo. Não podemos negar o nome de Cristo para ser aprovado por alguém, para agradar pessoas, para agradar fulano, para agradar ciclano. Isso vai só nos distanciar de quem? De Deus. Só para ter uma aprovação. Só para eu manter aquela minha vontade de ser o quê? Elogiado. Aquela coisa, eu estou sendo elogiado, estão me vendo de uma forma boa, então tá tudo bem. Estão me vendo de uma forma que eu considere boa, então está tudo o quê? Tá tudo bem. Então tá tudo maravilhoso. Eu digo para vocês, é melhor ser mal visto pelo mundo e ser bem visto por quem? Ser bem visto por Deus. Amém? Essa terceira parte aqui está lá em Hebreus 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós vamos prestar contas para quem? Para Deus. Vamos prestar contas ao Todo-Poderoso. Então Deus ele vê tudo e sabe de tudo. Deus ele vê quando você nega o nome dele e ele vê se você nega o nome dele. E Deus ele vê também se você honra o nome dele. Se você honra Deus, Deus ele vê. E um dia nós vamos prestar contas ao Todo-Poderoso. Mas de repente você fala assim, nossa, mas o pastor hoje tá querendo me lançar no inferno, né? Porque... Mas não, é porque é a realidade. Nós vamos prestar contas de tudo aquilo que a gente faz. Mas misericordioso é quem? Misericordioso é o nosso Deus. Às vezes você se preocupa tanto com o que vão pensar de você. Às vezes é tão importante um elogio. Às vezes é tão importante parecer ser alguma coisa que você esquece de parecer ser alguma coisa para quem? Para Deus. E que nada é oculto aos olhos dele. Às vezes é tão importante ser especial para alguém que a gente esquece de querer ser especial para quem? Para Deus, para aquele que enxerga e vê todas as coisas. Às vezes nós colocamos pessoas como algo mais importante da nossa vida e esquecemos de colocar Deus. Às vezes nós usamos o quê? Máscaras. Máscaras em nossa alma. Pessoas talvez, um exemplo, talvez me vejam como uma pessoa de Deus. Eu quero transparecer ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que vive na palavra. Mas aí pelas costas eu sou o quê? Muitas vezes eu sou uma pessoa totalmente diferente, distante de Deus.
e dando mais importância para o que vão pensar de mim. Como estão me vendo? Se estão me vendo de uma maneira boa, então tá tudo bem. Se estão me elogiando, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas muitas vezes estou sendo uma vergonha diante de quem? Diante de Deus. Às vezes Deus está olhando para mim assim, pensando, nossa, mas que tristeza essa situação, sabe? Que coisa deplorável. Olha o que o Jorge faz. Mas aí, na frente das pessoas, tá tudo maravilhoso, porque as pessoas me veem como uma pessoa espiritual. Claro que eu estou citando exemplo, certo? Nós temos um exemplo na Bíblia, não vou pedir para abrir, mas você conhece muito bem a história de Ananias e Safira. Eles queriam parecer que eram o quê? Espirituais, pessoas boas, generosas. E aí eles venderam aquele terreno e fizeram o quê? Chamaram os apóstolos. Imagina como foi antes, né? Não, nós queremos ajudar a obra de Deus. Queremos ajudar todos vocês. Nós vamos vender esse terreno e vamos dar todo o valor para vocês. E aí eles queriam ser o quê? Bem vistos. Eles queriam que olhassem para eles e pensassem assim, nossa, que legal. Nossa, como são pessoas de Deus, como são pessoas generosas. Eles queriam viver bem em meio àquela comunidade e ser bem visto por todos. Só que aí venderam o terreno e fizeram o quê? Deram uma parte do dinheiro e falaram que deram tudo. Aquilo foi tão mal visto aos olhos de Deus que quando Pedro falou com Ananias, o que aconteceu com ele? Perguntou, deu a oportunidade para ele se redimir, mas ele afirmou, né, ele não voltou atrás, e na mesma hora ele fez o quê? Caiu duro, na mesma hora ele morreu. Aí veio a esposa dele, aí veio a Safira, né? Tô até perdido aqui nos nomes. Veio a Safira, e aconteceu a mesma coisa. Ele perguntou para ela, ela ainda afirmou, não, demos tudo, e eles estavam mentindo. Às vezes a pessoa ela quer viver de mentiras, quer viver uma vida de mentira, uma vida de máscara. Enquanto estiverem pensando bem de mim, tá bom. Enquanto me verem de uma forma boa, está bom. E esquece que Deus está vendo tudo aquilo que a pessoa está escondendo, tudo aquilo que está em oculto. E a pessoa ainda corre o risco daquilo que também a palavra de Deus diz, né? Que nada que está em oculto que não venha ser revelado. Às vezes, você querer parecer ser um algo é só para querer ser o quê? Elogiado e aprovado. Querer parecer ser. Só que aquilo que muitas vezes a pessoa está escondendo, ela está escondendo exatamente aquilo que Deus quer curar. Aquilo que Deus quer resolver. Aquilo que Deus quer dar um jeito. Eu não estou dizendo aqui que você precisa expor a sua vida. Não é isso. Só que eu só estou querendo dizer aqui, o que Deus está querendo nos mostrar aqui, é que a pessoa só precisa ser o quê? Sincera. Principalmente com quem? Com Deus. Principalmente com Deus. Porque enquanto muitas vezes a gente fica tentando acobertar para manter uma aparência, Deus ele não pode agir. Deus não pode fazer nada, porque a pessoa está querendo encobrir. Aquele que encobre o pecado, a palavra de Deus é muito clara. Aquele que encobre o pecado não prospera. Impossível prosperar, porque a pessoa encobre o pecado. É impossível as coisas darem certas, porque a pessoa encobre o quê? Encobre o pecado. Mas as que confessam são dignas de misericórdia de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então eu não preciso fingir ser uma coisa e no meu coração ter outra. Eu preciso, na verdade, ficar quieto, não querer parecer nada. Eu não preciso parecer nada. Eu preciso ser eu mesmo, do jeito que eu sou. Você precisa ser você mesmo, do jeito que você é, do jeitinho que você é. Do jeito que você é. Ser você e deixar Deus trabalhar na sua vida. Deixar Deus trabalhar na sua vida. Você não precisa ficar maquiando nada. Você não precisa. Principalmente dentro da igreja. Você precisa maquiar alguma coisa dentro da igreja? Todos nós aqui somos perfeitos, não somos? Não, somos cheios do quê? Cheio de pecado e cheio de defeito. Nós sabemos disso. Às vezes tem aquelas pessoas fora que acham que dentro da igreja só tem pessoas santas, não é? Mas não. Na verdade, dentro da igreja, é dentro da igreja que está a pessoa que é mentirosa, a pessoa que está cheia de pecado. Ali dentro, está tudo acumulado ali. Mas são pessoas que estão buscando o quê? Estão buscando uma cura, uma renovação, um algo diferente. É dentro da igreja. Só que aí, muitas vezes a pessoa, ela chega na igreja e ela já quer chegar sendo o quê? Sendo santo.
Muitas pessoas elas não conseguem se aproximar verdadeiramente de Deus e obter uma libertação exatamente por causa disso. Repara só, às vezes a pessoa ela só quer vir para a igreja quando? Quando ela largar cigarro, quando ela largar bebida, quando ela largar isso, quando ela parar de pegar esse pecado, quando parar aquele pecado, ela pensa, não, quando eu largar tudo eu vou para a igreja. Mas tem sentido isso? Não tem sentido. A igreja é o lugar onde ela vai conseguir se libertar de tudo isso. Mas se ela não tentar encobrir, nada. Não pode encobrir nada. Ou seja, vem como está, do jeito que está, e deixa Deus trabalhar. Mas vamos supor que a pessoa ela vem, aí a pessoa ela pensa, agora eu sou crente, agora larguei tudo, eu vou para a igreja, eu coloco meu terno, minha gravata, começo a ir para a igreja, agora larguei tudo, não uso mais nada. E aí de repente ela tá vindo para a igreja, tá buscando, mas vamos supor que ela escorregou. Ela escorregou, de repente ela voltou em um vício, ou tá fazendo alguma coisa que é totalmente ao contrário. Mas aí de repente já elogiaram tanto aquele irmãozinho, já elogiaram tanto ele gostou tanto de ser elogiado, gostou tanto, né, que ele está sendo bem visto na igreja como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se libertou, que isso, que aquilo, e que agora fica difícil a pessoa mostrar quem realmente ela é. Que na verdade ela não está o quê? Liberta, que não conseguiu se libertar. Aí é difícil, aí a pessoa não quer voltar atrás. Ela não quer dar o braço a torcer. Aí fica ali lutando e relutando, fingindo ser uma coisa que não é, até o momento que não aguenta mais e faz o quê? Sai da igreja. Aí não consegue permanecer. Aqui é o lugar que, principalmente aqui, nós podemos ser quem realmente nós somos. Pessoas falhas, cheias de pecado. Nós podemos dizer, nós somos todos mentirosos, vamos dizer assim. A pessoa fala assim, não, eu não minto. Eu não falo mentira. Não é que eu não tô querendo dizer aqui que, por exemplo, nós somos pessoas de mau caráter. Não é isso. Não é isso, mas nós somos pecadores diante de Deus. E enquanto eu ficar tentando encobrir pecados diante de Deus, enquanto eu ficar tentando querer parecer ser, sem realmente ser, aí Deus não pode trabalhar. Aí Deus não pode libertar. E justamente aquilo que mais a pessoa ela quer esconder, mais aquilo que ela não quer que venha a ser revelado, é exatamente nisso que Deus quer curar. É exatamente ali que Deus quer restaurar. Amém? Porque Deus está nos trazendo essa palavra hoje? Para a gente parar de querer ser só o quê? Elogiado. Não, só elogio não. O elogio, na verdade, vai só nos distanciar de uma verdadeira cura, de um verdadeiro milagre de Deus. Nós temos que parar de querer ser aprovado. Se eu falar isso aqui, eu vou ser aprovado. Vou parecer ser uma coisa que eu não sou. Vou parecer ser. Eu vou dar a entender aqui que eu sou um grande empresário. Vou dar a entender que eu sou um grande empresário, que eu sei tudo de empresa, que eu sei daqui. Tô dando a entender, mas não entendo nada. Né? Aí quando fala alguma coisa, não, mas eu fiz isso, não, mas eu fiz aquilo, mas não entendo nada. E Deus muitas vezes quer agir exatamente ali. Mas quando a pessoa, ela é o quê? Sincera. Eu volto a dizer, não estou dizendo que você precisa ficar se rebaixando para ninguém. Falar dos seus pecados, você não precisa fazer isso, você não precisa. Você não precisa. Mas o que Deus ele quer te mostrar aqui hoje é que você não precisa também se esforçar, gastar o seu esforço, gastar o teu empenho, para querer parecer ser uma coisa que não é. Aí se torna o quê? Um pecado maior. Aí se torna um pecado maior. Você não precisa falar, olha, meu erro é esse, meu erro é aquele, não. Mas também se a pessoa falar, a própria palavra de Deus diz que é aquele que confessa os seus erros, aquele que fala, né? Aquele que confessa, a própria palavra de Deus ela fala que quando os irmãos eles estão confessando os seus erros, suas falhas um para com os outros, ali há perdão, ali há misericórdia, ainda assim. Mas nós não podemos se manchar diante de Deus, se manchar diante do Todo-Poderoso. Porque o que vale é o que ele pensa, o que ele vê. É o que ele pensa, é o que ele vê de nós. Deus ele quer curar, amém? Amém. Deus ele quer restaurar. Amém. Isaías 1,18 diz assim, ó. O que diz lá? Então, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos
como um carmesim, se tornarão como a branca lã. Glória a Deus, amém? Olha o que nosso Deus fala. Deus, ele não nos rejeita. Ele não nos exclui de nada. Amém? Ele fala, olha, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E muitas vezes a gente fica preocupado com o que vão pensar, com o que vão falar. Tem até uma canção, não tem, que fala, deixa o que quiserem falar. Como que é? Quem conhece a música? Ih, piorou. Mariana, ninguém conhece? Como é que é? Deixa o que quiserem falar. Deixa o mundo duvidar. Vai fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. É isso aí. Agora deu certo. Deixa assim pra não estragar. Tem aquela também. Mais que a neve. Também, sim. Esse aí é um hino, na verdade, bem antigo, né? Mas ele usou. Deus, ele não quer que você fique escondendo. Porque, senão, você vai esconder de você mesmo. Seus olhos se fecham para o erro, para a falha. É tão bom manter uma aparência, é tão maravilhoso manter uma aparência, se sentir elogiado, que você até esquece do pecado, do erro, da falha. E se você esquece do pecado, do erro, da falha, dificilmente a pessoa vai dobrar o joelho e falar o quê? Deus, perdoa, Pai. Me perdoa, Deus, porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu fiz aquilo. Ou seja, a pessoa não quer conserto. A pessoa não quer se consertar diante de Deus. Porque tá tão bom do jeito que tá. Tá tão bom, né? Tá tão bom ser aceito. Tá tão bom. Tá tão maravilhoso. Mas não é isso que Deus quer. Deus, ele quer curar, ele quer restaurar. Ele mesmo falou, pode estar como uma escarlata, né? E eles se tornarão brancos como a neve. Então Deus lá no trono dele, ele vê tudo, ele vê a sua vida, ele sabe, não tem como esconder dele. Só que Deus não quer que você continue aonde? No erro e na falha. Não quer que continue. Hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia de conserto, não é? Então é um dia de conserto, nós temos que se consertar diante de Deus. Se você não tem dobrado o seu joelho e ficado inconformado com os seus pecados e com as suas falhas, se você não tem dobrado o seu joelho e não tem ficado, sabe, balançando a cabeça, como se fosse aquele que batia no peito e falava assim, Senhor, né? Ele baixou a cabeça e batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Ou seja, ele estava ali triste porque ele estava se apresentando diante de um Deus perfeito que não tem pecado, e ele sabendo que ele mente, sabendo que ele faz tanta coisa errada, que ele não ora, e que ele, né, talvez, sei lá, não, no caso dele, mas tantos e tantos pecados que ele poderia ter, adultério, prostituição, qualquer outra coisa. E ele ali diante de um ser perfeito. Então, quando você dobra o seu joelho, você precisa orar a Deus e pedir o quê? Perdão. Falar, Senhor, me perdoa. Senhor, me restaura. Talvez se você, por exemplo, não tenha orado a Deus como você deveria orar, como você poderia orar a Deus, talvez Deus ele tenha olhado isso como um pecado diante dele. Porque você está deixando de fazer algo que você poderia fazer. E você dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, eu não tenho orado, Senhor, eu deixei de orar, eu deixei disso, eu deixei daquilo. Ou, Senhor, eu tenho deixado de ir para a igreja. Deus sabe quando você tem a oportunidade de ir para a igreja, Deus sabe, cada um de nós. Imagina só se hoje a Paloma estivesse pregando aqui, eu estivesse lá embaixo, assistindo o dorama. Imagina, vocês aqui tudo no culto participando, eu falei, Paloma, vai lá, prega lá, Paloma, faz o culto lá que tá... Eu quero terminar hoje essa série aqui. Imagina. Será que seria pecado? Não seria pecado? Porque eu posso estar em um culto, orando, buscando a Deus e tal, mas eu deixei de ir para fazer uma coisa que é totalmente que naquele momento não precisava. Poderia ser em outro momento. Eu digo para vocês, às vezes parece ser história de pastor, no sentido de que não podemos faltar domingo. Parece ser a história do pastor. Mas não é a história do pastor, é a história de quem? É de Deus. Porque Deus, ele criou o mundo em 6 dias, não foi? O que ele fez no 7º? Descansou. Quando Deus, ele fez o sábado, ele falou que ele fez o sábado por causa de quem? Por causa do homem. Porque o homem só queria saber de trabalhar, só queria saber disso, daquilo. Então, vou fazer pelo menos o sábado, para que no sábado eles possam buscar a Deus. Então, Deus, ele criou o sábado por causa do homem. Não que o sábado seja algo sagrado. Aí, no sábado, eles iam lá e buscavam a Deus.
teoricamente, hoje, depois da ressurreição, seria domingo, depois da ressurreição de Cristo. Então, domingo é o dia que nós estamos buscando quem? Buscando a Deus. E pensa só, são 7 dias, são 7 dias, 7 dias. Eu sei que é trabalho, é correria, né? Às vezes a pessoa só tem uma folga, todo mundo sabe que é uma correria mesmo, é uma correria mesmo. Mas se a gente for colocar e fazer conta, a gente vai ver que é tão pouco que a gente tem, sabe? É tão pouco, por exemplo, oferecer para Deus 2 horas na igreja dele, vai 2 horas e meia mais ou menos, né? Às vezes 3. Vamos colocar assim, 2 horas, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, é tão pouco, 2 horas. É pouco demais. O dia tem 24. Ainda se a gente for usar aquela conta, trabalho 8, durmo 8, sobra 8 livre. Se fosse assim, aquela que tem pessoas que trabalham mais, menos, vamos supor que fosse assim. Tem 8 livre. Só que aí não é todo dia. Aí se for contar 7 dias na semana, 7 vezes 24 horas. É o tanto que eu vou dormir, é o tanto que eu vou trabalhar, o tanto que eu vou ter tempo livre. E são só 2 horas em um dia da semana. Será que é difícil? Sim. Eu imagino Deus muitas vezes olhando para nós. Deus olhando para nós e eu falando assim, Deus, eu não vou, Deus, todo domingo não, eu vou só de vez em quando. Deus ele deve olhar e pensar assim, nossa, mas 2 horas num dia na semana, tá difícil? Por que tá difícil? O que tá acontecendo? O que a pessoa tá pensando? É pouco demais. É pouco demais diante de tudo aquilo que a gente pode fazer por Deus. E se eu acho muito, desculpa, mas é porque às vezes eu tô tão assim querendo participar, ser aprovado por outra coisa além de quem? Além de Deus. Agora, se eu quero ser aprovado por Deus, eu não vou deixar que Deus olhe para mim e Deus olhar para mim, mas espera aí, você não teve 2 horas nessa semana, só 2 horas para ir na igreja e participar do culto? Eu sei que às vezes, dependendo de como tá o coração da pessoa, pode parecer algo assim muito chato. Mas desculpa, é verdade. Ou eu tô mentindo? Desculpa, é verdade. É claro que tem as suas exceções, não tem? Tem as suas exceções, é óbvio que tem. Às vezes a pessoa, eu não fui domingo porque eu tenho isso. E você sabe se ofende Deus ou não. Claro que tem as suas exceções, certo? E claro que, por exemplo, os pastores da igreja, nunca vão te julgar ou te condenar se você não veio um domingo. Mas Deus ele nos traz essa palavra para que a gente repense, para que eu possa analisar, para que você possa analisar os motivos. O motivo por qual eu não fui. Se isso ofende a Deus ou não ofende a Deus. Se eu poderia, isso que eu fiz hoje, no domingo, se eu poderia ter feito ontem, ou se eu poderia ter deixado para uma outra hora, ou não, eu quis que fosse também nessa hora. O Carlos, assim... Esses dias, na hora que eu chego em casa e me reconcilio falo com Deus, né? E fico horas, né? Ela sabe. E aí esse dia eu falei, eu sei que tem alguma coisa errada em mim. E eu comecei a falar com Deus, orar pela minha casa, chorei tudo. E aí foi aquele dia que eu te mandei, pastor, você consegue ver algum defeito em mim em questão do espiritual? Que eu achei que ele ia me condenar. E ele me deu uma explicação, é o que ele falou. Eu não vou falar nada. Você falou, Deus vai te ensinar, né? Às vezes o que é um defeito é uma qualidade para Deus. Você falou, lembra? E tipo assim, é que nem você falou. Eu fiquei pensando, eu vou pro culto e querendo ou não, o alimento da palavra domingo é muito poderoso, porque me sustenta a semana inteira. E eu tenho que trabalhar. Mas aí eu pensando comigo, o dia que eu quero trazer pessoas, e ainda mais os da minha casa, da minha família, que eu cheguei no meu pai ontem e falei pro meu pai tá bebendo, né? Eu falei pra ele, pai, o salário do pecado é a morte. Ele falou, nossa, da onde você tirou isso? Ele nunca tinha ouvido na vida dele isso. Ele falou? Falou. Eu falei, pai, isso é a palavra de Deus que diz. Ele falou assim, eu quero ir pra igreja. Só que o inimigo é sujo, ele bebeu hoje, então não teve como vir. Só que eu fiquei pensando, poxa, a sexta-feira é um culto muito especial. E como eu quero trazer alguém sendo que eu não venho interceder? Tá entendendo? E ele falou, eu tenho que trabalhar. Mas, tem dia que eu saio de casa 10 horas da manhã. Ela sabe, meio-dia, ela fala, você tá saindo muito tarde pra trabalhar. E chego tarde, né?
Mas eu posso sair mais cedo e vir pro culto, você entendeu? Então são coisas que, querendo ou não, você falou, é falha. E aí que tá, por exemplo, a gente apresentar a Deus para saber se isso ofende a Deus ou não. Como eu falei, tem casos e casos, Deus sabe da sua vida, eu não sei da sua vida, sei pouquíssimo da sua vida, e você apresentar e orar para Deus, mas isso nos traz como uma reflexão, para eu pensar, apresentar para Deus, para orar a Deus e saber se eu estou sendo agradável a Deus ou não, se eu estou sendo falho a Deus ou não, porque Deus não quer que nós sejamos falhos com coisas muitas vezes que são tão pequenas diante dele. Amém? Então, o que Deus nos trouxe aqui hoje? Não ame elogios, não queira ser aquilo que transparecer, ser aquilo que você não é. Seja sincero, principalmente para com Deus. Não queira que pensem de você algo que você não é. Não vale a pena. Seja você mesmo. E no momento certo as coisas acontecem. No momento certo, o elogio que é tão bom receber, você vai receber no momento certo. Você vai receber. Mas você vai receber algo que não vai te influenciar mal, que não vai fazer mal para você, e que na verdade vai ser como algo que você vai falar assim, glória a Deus, olha só, glória a Deus, o irmão talvez me elogiou com alguma coisa que eu gostei tanto, mas realmente algo que Deus fez com que eu fosse. Eu sou isso que eu estou sendo elogiado, ou seja, me vem do jeito que eu sou, e não me vem de uma maneira que eu não sou. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Não vou prolongar além do que já foi. Amém? Claro que muitas vezes, assim como eu tenho dito, né? Muitas vezes a gente que prega, você que prega também, você vem querendo falar, talvez pregar uma palavra como foi a palavra da semana passada. Né? Você é extraordinário. Mas nem sempre é assim. Talvez é algo que Deus quer nos despertar. E principalmente hoje, sendo Santa Ceia, e sabendo que quando há um concerto com Deus, tantas e tantas coisas e sonhos que nós temos e desejos que nós temos, muitas vezes precisa realmente de um concerto diante de Deus. Um concerto diante do Senhor Jesus. Amém? Que Deus ele quer de nós hoje. Ele quer que nós viemos aqui a se revelar para Ele. Mas se revelar como verdadeiramente nós somos. Amém? Sem nenhuma máscara diante de Deus. Porque Deus ele te conhece, Deus ele sabe. Deus ele sabe exatamente quando que você pode fazer e você não fez por preguiça. Ele sabe de tudo, comodismo, ele sabe de tudo, não tem como esconder de Deus. E você pode ser sincero com Deus Todo-Poderoso, amém? O que Deus ele quer hoje aqui, ele quer curar aquilo que você tanto quer o quê? Esconder. Aquilo que você tanto quer esconder, Deus ele quer curar hoje aqui. Deus ele quer restaurar hoje. Mas se você reconhecer isso realmente como uma falha, como um erro, como um pecado que tem que ser o quê? Tirado, que tem que ser consertado, que tem que ser afastado da sua vida. Você fala assim para Deus, fala, Deus, eu peco, eu estou pecando, mas eu não quero mais pecar, Deus. Eu não quero mais ser escravo desse pecado, não quero mais ser escravo desse erro. É para isso que Deus está nos chamando aqui hoje. É algo que vai solucionar a nossa vida. Amém? Para honra e glória de Deus. Amém? Então fique de pé em nome de Jesus.